James Gunn não sabe mais fazer filme de super-herói, ele desaprendeu, ele só tem uma única fórmula e é ela que ele tá usando pra todas as produções que ele tá fazendo. Isso será que é bom? Isso será que é ruim? Ou isso será primeiro que é verdade? Vamos comentar sobre essa questão que tá rolando aí na internet, muita gente criticando o James Gunn, sobre toda a questão das produções dele serem todas iguais, é tudo igual, e isso realmente preocupa para o futuro do DCU. Todo filme da DC vai ser a mesma coisa que o James Gunn sempre faz? Vamos comentar sobre isso e vamos realmente comentar se isso é uma verdade absoluta. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre essas grandes críticas que o James Gunn está sofrendo aí na internet, né? Vindo de fãs, né? Ou melhor, haters que, estão tacando fogo aí no James Gunn, estão falando que ele não sabe mais fazer filme, todo filme do James Gunn é a mesma coisa. Vamos analisar essa questão, sabe? O que realmente o James Gunn tem de erro e o que o cara tem de acerto, sabe? Será que realmente essa vai ser a pegada da DC pro resto da vida agora com o James Gunn como presidente, sabe? Vai ser sempre a mesma coisa, a mesmice sempre todo filme. Bom, vamos começar com essas críticas, pra você que não tá entendendo, vamos contextualizar, né? Bom, o James Gunn tá sofrendo várias críticas aí na internet, né? E nas redes sociais, Instagram, Twitch, Reddit, qualquer rede social, ele tá sofrendo muitas críticas, segundo, né? Essas pessoas que estão criticando, os grandes críticos, né? Estão falando que o James Gunn faz só a mesma coisa. Ele só tem a mesma fórmula de produção, que no caso é o personagem principal tem um problema, tem a famosa daddy issues, né? Que é um problema, um trauma com um pai e sempre toda a produção tem que ter algum animal estranho e que vai ser carismático e também que vão ter piadas abobalhadas, piadas de tiozão e um personagem completamente abobalhado. Vamos analisar primeiro essa crítica, se tem um fundamento e se realmente toda a produção do James Gunn é assim. O que estava preocupando esses grandes críticos de James Gunn é ele fazer isso em toda a produção da DC. Vamos começar com como o James Gunn começou, né? Guardiões da Galáxia, cara. Vamos lá. Guardiões da Galáxia, o primeiro filme, né? É um filmaço, né? A gente sabe muito bem disso e que, por incrível que pareça, não segue muito essa fórmula James Gunn. Aí vem o segundo filme. E realmente, né, se a gente analisar, segue essa fórmula James Gunn. A gente tem todo aquele enredo do Peter Quill, né, com o Ego, que é o seu pai, daddy issues, traumas com o seu pai, o cara traumatizou ele porque, né, ele só teve o Peter Quill ali na Terra pra proliferar, né, a sua vida ali no planeta Terra e tal. Tem realmente um daddy issues ali, tem uma criatura, né, esquisita, tanto no começo de Guardiões da Galáxia, aquele alien, e a gente também tem isso retratado com o próprio Rocket Raccoon e o Groot, que são criaturinhas carismáticas que a gente gosta, né, e também toda essa relação de piadas abobalhadas e personagem abobalhado. No caso, né, como os críticos estão falando aí, esse personagem de Guardiões da Galáxia 2 seria o Drax, esse personagem abobalhado, Amantes também entraria, e piadas de tiozão, com o próprio Peter Quill no caso, né. Assim, realmente, cara, a gente tem, como eu falei, daddy issues, criaturinhas carismáticas, né? Piadas no estilo James Gunn, no humor do James Gunn que realmente tem, sabe? E personagem como o Drax que é meio abobalhado, sabe? Mas ele sempre foi assim. Cara, essa questão de daddy issues no segundo filme aí de Guardiões da Galáxia 2, cara, isso não entra no quesito James Gunn. Principalmente porque aquela história do Peter Quill contra o Ego, ela realmente existe nos quadrinhos, ela tem base nos quadrinhos. Então, ele só pegou aquela história e adaptou pro filme. Beleza. Agora a gente vai pra outra produção, que no caso é Pacificador. Chegamos na série de Pacificador. Cara, temos o filme Esquadrão Suicida também, mas não tem muito essa ligação, né? Vamos lá, Pacificador. Realmente, primeira temporada inteira, né, tem um foco muito grande em daddy issues também. Pacificador, né, tem problemas com o seu pai, que é um grande vilão, e tem criaturinhas abobalhadas, né, como o Wiggly, por exemplo, personagens idiotas que fazem piadas de tiozão, como o Vigilante, né? Realmente isso acontece, e é mais uma produção na fórmula de James Gunn, né? E aí a gente vai pra Superman recentemente. Mesma coisa, né? Problemas ali com os pais do Superman que mandaram ele pra Terra só pra ele dominar a Terra com seu DNA kryptoniano. Criaturinhas abobalhadas ali como o Krypto, tem também, né? O Kaiju, aquele Kaiju, que é aquele monstrinho que o Lex Luthor cria lá no filme. Tem criaturinhas abobalhadas, tem personagem abobalhado ali, que é o Guy Gardner, né? O Lanterna Verde do Guy Gardner. Temos, né, piadas
piadas de tiozão com o próprio Guy Gardner, né? E aí vamos pra próxima produção, que é a segunda temporada de Pacificador. Ué, mas não tem nada relacionado à paz. Mais uma vez, né? O Pacificador vai pra outro universo, porque ele tem ainda traumas com o seu pai. Vamos ter também a questão do Rick Flag Sr., que no caso é o pai que perdeu o filho. Então mais um problema entre pai e filho aí pra história. Temos aquele alienígena esquisito, mais uma criatura estranha, carismática que a gente vê na série, né? Por exemplo, Vigilante continua sendo o personagem idiota abobalhado. Cara, se a gente parar pra analisar, as produções do James Gunn seguem essa linhagem. Mas vamos lá, galera. Isso realmente vai atrapalhar o DCU? Primeiro que eu já começo falando que todas as produções que seguiram essa linhagem do James Gunn, todas, elas seguiam essa linhagem porque era pra ela ser assim. Vamos começar com essa parada. Ah, mas Superman, ele adaptou a questão dos pais do Clark. Beleza, foi uma adaptação que a gente só viu nos quadrinhos em HQs variantes, não, né, uma HQ canônica no universo principal dos quadrinhos. Beleza, show. Mas me diz, qual o grande, maior impacto que isso tem no filme? A gente tá falando, cara, que realmente o James Gunn pega essa fórmula que ele faz de Daddy Uses e é a grande história da produção inteira. Igual foi a primeira temporada de Pacificador e Guardiões da Galáxia 2. Superman. O grande vilão do filme, a trama do filme, é relacionado só aos pais do Superman? Não, é literalmente o Lex Luthor contra o Superman. Ele encontra alguma coisa dos pais do Superman pra lutar contra o Superman e pra botar isso na mídia, entendeu? Isso tem um impacto grande, sim, por causa de todo o conceito daquela mensagem que o Lex Luthor colocou na rede. Mas, cara, o foco do filme é isso. Não, o foco do filme é o Superman, o Lex Luthor, entendeu? Eles se enfrentando. Então, cara, todas as produções que o James Gunn quis trazer, a questão do Pacificador, é literalmente essa história que nós temos nos quadrinhos. É literalmente essa história, cara. É a mesma coisa que eu falei de Guardiões da Galáxia. É a mesma história que nós também temos nos quadrinhos. Então, cara, beleza, pode ter a mesma fórmula. James Gunn faz a mesma coisa nesse quesito de Daddy Uses, né? Criaturinhas estranhas, carismática, piadas abobalhadas. Beleza. E já vamos falar sobre essa questão de piadas abobalhadas, cara. Essa questão de humor do James Gunn ser ruim, cansativo. Cara, pelo amor de Deus. É um dos... Facilmente. É um dos poucos diretores atualmente, principalmente que fazem filmes de super-herói, que o humor não é cansativo. Não é cansativo, cara. Nós temos aí, ó, exemplo de muita produção, principalmente da Marvel, cara. She-Hulk, Miss Marvel, Homem-Formiga 3, que segue essa mesma coisa de humor ruim o tempo inteiro. James Gunn é um dos poucos diretores e produtores de filme de super-herói atualmente que o humor não é cansativo. Não é. É um humor bom. É um humor que, cara, ele consegue, né, equilibrar muito bem a história da produção com o roteiro, com ação, com humor, e isso fica muito bom. Por isso que todas as produções que o James Gunn lança tem notas parecidas e notas altíssimas, porque o humor que ele faz não é cansativo. Isso não sou eu que tô falando, isso aí você pode perguntar pra qualquer um. As únicas pessoas que não concordam com isso são essas pessoas que estão criticando o James Gunn. De verdade, cara, não dá pra entender. O cara fez um filme de Superman perfeito, um filme de Superman que é igual a uma história de quadrinhos, e essa é a característica principal do James Gunn. Toda a produção que ele faz é igual a uma história de quadrinhos. Por coincidência, toda a produção que ele fez até agora teve problemas paternos. E aí eu te pergunto, quando ele lançar um filme do Batman, vão falar a mesma coisa? É literalmente a história do Batman nos quadrinhos. Os pais dele morrem e ele tem trauma com os seus pais até ele ficar adulto. É literalmente a história do Batman. Quando lançar isso, quando lançar o filme do Batman do James Gunn no DCU, como é que vai ser? Vão falar a mesma coisa? Ah, o Batman tem Daddy Uses. É literalmente a história do Batman. Assim como é literalmente a história do Peter Quill com o seu pai Ego. É literalmente a mesma coisa, sabe? Tudo bem, a Marvel adaptou, né, o Ego como o pai do Peter Quill, mas é uma parada que tem fundamento também nos quadrinhos, assim como o pai do Pacificador, sabe, também tem fundamento nos quadrinhos. Então, é uma parada, cara, que, beleza, toda a produção até agora teve problemas paternos, teve humor que não foi ruim, humor equilibrado do James Gunn, e, cara, nada foi ruim. Nada foi ruim, entende? Não entendo por que tá todo mundo criticando, por que tem muita gente criticando o James Gunn nesse ponto. O cara entregou um filme bom, cara, de Superman, coisa que a gente não tinha, galera, desde Christopher Reeves. Cara, desde a década de 90. Olha isso, cara, olha o tempo que a gente não tinha um filme de Superman igual, com o estilo de Superman.
tá ligado? Não tem o que criticar. As séries que o James Gunn fez são incríveis. Pacificador, cara, é uma das melhores séries de super-herói, com certeza. Com certeza. Melhores séries, né, de histórias em quadrinhos, com certeza. Entendeu? Não tem o que criticar nessa questão. Não tem. Sabe, se é a única fórmula que o James Gunn sabe fazer, é a fórmula que ele faz melhor. Entende? E a gente vai ter produções que vão ser completamente diferentes disso tudo. A gente tá tendo, por exemplo, né, Cara de Barro. Vai ser um filme, cara, que beleza, James Gunn não tá dirigindo nem nada, né? Mas ele tá comandando, porque ele é o presidente da DC. E Cara de Barro vai ser um filme pra maior de 18, um filme de drama. A série dos Lanternas, James Gunn tava em cima. James Gunn teve grande participação na série. E vai ser uma série de drama. Ou seja, cara, não tem essa questão só do James Gunn seguir essa mesma fórmula. Não entra na cabeça, cara. Não entra. Quem tá criticando isso, eu não sei o que é. Deve ser fã do Snyder, sabe? Deve ser alguém com uso, deve ser alguém traumatizado, porque não é possível, sabe, criticar as produções de James Gunn. James Gunn é 007, cara, 007, 0 erros, 0 produções ruins e 7 produções incríveis, entendeu? O cara é pica, não tem o que falar, sabe, beleza, ele segue a mesma fórmula em alguns momentos, mas que são bem feitas e que tem fundamento nos quadrinhos, entende? É o que eu falei do Batman. Quando lançar o filme do Batman, esses mesmos críticos vão falar a mesma coisa. A fórmula James Gunn, traumatizado com os pais. Nossa senhora, pra quê, né? Só perdeu os pais na infância. É só a mesma história que tem, é igual nos quadrinhos, né? O trauma dele com os pais mortos. Pra quê, né? É fórmula James Gunn. Não faz sentido. Comenta aí o que vocês acham sobre essas críticas que o James Gunn tava sofrendo. Se você realmente acredita que a fórmula James Gunn vai estragar a DC e se essa fórmula realmente existe, né? Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.